apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz morre baleado no bairro de Água Fria. Morador de rua é morto na Ibiribeira com a facada no pescoço. Ex-presidiário assassinado a tiros em 2 Unidos. 2 mortos e 1 ferido a bala no bairro da Sucupira. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Final de semana bastante violento. Nas últimas 48 horas foram registrados 27 assassinatos. 17 dos crimes ocorreram no interior e 10 no Grande Recife. E este ano no estado, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 3.129 assassinatos, sendo 1.762 no interior e 1.367 no Grande Recife. José Mike da Silva Ferreira, um rapaz de 33 anos, profissão não informada, residente na rua Teodoro Ebília, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Ele havia sido baleado na noite da última sexta-feira, na rua do Poente, lá no Curado 4, por elementos desconhecidos. Ele foi atingido na cabeça e no abdômen, estava internado no Hospital da Restauração, até que de repente ontem ele não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Igor Gabriel da Silva Martins foi assassinado a pedradas e pauladas no bar determinado altas horas, localizado na rua João Limoeiro, no bairro de Dois Irmãos. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O jovem Matheus José da Silva, de 18 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo no engenho Maçangana, no bairro Serraria, no Cabo de Santo Agostinho. Foram 2 elementos, se diziam policiais, estavam em um carro Fiat Toro branco de placa não fornecida. Os caras atiraram no rapaz, principalmente na cabeça. Ele, Matheus José da Silva, trabalhava em um ferro velho, mas seria, segundo informações, usuário de drogas. Samuel Roberto de Medeiros Gomes, um jovem com 23 anos de idade, residente no Alto da Sucupira, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Samuel estaria tendo problemas com a namorada dele e havia sido atraído por ela via Instagram para que se encontrassem. Daí, ele foi assassinado e a namorada será investigada como envolvida na morte dele. O mototaxista Joséildo Alves de Oliveira, com 34 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. Ele trafegava na mototáxi dele pelo bairro Newton Carneiro, em Palmares, na Mata Sul do estado, quando foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo. O idoso João Manuel Aguiar, de 63 anos, residente na rua Nossa Senhora da Conceição, em Tiúma, São Lourenço da Mata, foi baleado dentro do estabelecimento dele, um bar naquela localidade, lá em Tiúma, por elementos desconhecidos. Levado para a unidade de pronto atendimento Alva de São Lourenço, o comerciante não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O vigia Erivaldo Vieira de Sena, com 41 anos de idade, vigia da prefeitura da cidade de Bonito. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no interior do bar Raízes, localizado na Avenida Doutor Alberto de Oliveira, no centro, lá em Bonito. Crime praticado por um elemento desconhecido. A idosa Severina Maria da Silva, com 82 anos de idade, uma mulher viúva, foi assassinada a golpes de faca peixeira na própria residência, na rua Madureira, no centro, em Goiânia. E o suspeito, minha gente, o próprio neto. Everton Roberto da Silva, que já havia sido internado com problemas psiquiátricos, chegou a ser preso em flagrante, inclusive. Ele teria tido um surto e daí matou a avó. Saiu de casa, voltou, viu a avó lá morta, tentou acordá-la, mas aí de nada adiantou. A polícia foi acionada e ele, Everton Roberto da Silva, foi preso e autuado em flagrante. O travesti Lucas Douglas Mateus, com 19 anos de idade, Luquinhas, ele foi assassinado com tiros de revólver no peito e na cabeça, na Avenida Mariana Amália, que fica lá em Vitória de Santo Antão. Foi um elemento desconhecido que cometeu o crime. Por sinal, o local, segundo a polícia, é tido como ponto de prostituição e tráfico de entorpecentes.
Sérgio Félix da Silva Santos, um rapaz de 33 anos, profissão não informada, residente na Lagoa do Paulista, bem pertinho ao grupo escolar, na Vila Murici, em Caruaru, no agreste do estado, foi assassinado com disparo de arma de fogo. Na verdade, ele foi baleado na madrugada do sábado por marginais durante uma festa de confraternização que estava acontecendo naquela localidade. 3 elementos que ainda levaram um dos frequentadores da festa e depois o liberaram em seguida. Sérgio foi baleado porque teria reagido com um dos criminosos. Ele foi levado para o Hospital Regional do Agreste em Caruaru, mas ontem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Cláudio José da Silva Filho, jovem com 23 anos de idade, residente na Rua do Arranco, em Vertentes. Ele saiu de casa armado com revólver e logo em seguida foi assassinado a bala na Serra da Cachoeira, lá em Vertentes. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Nivaldo Avelino da Silva, 45 anos, foi baleado no sítio Queimadinho, zona rural de Buíque, por elementos desconhecidos, sendo levado para o Hospital Regional do Agreste em Caruaru, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Joselito Alves de Oliveira, com 34 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Sargento Josafá, em um ponto de mototáxi, bem numa parada de ônibus no centro, em Palmares. 2 elementos de uma outra moto, uma moto vermelha, cometeram o crime. O corpo de Joselito Alves de Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Palmares. O mecânico José Anísio Leite dos Prazeres, com 51 anos de idade, residente na Rua Josefa Luzia Vilela, em Lagedo, foi assassinado a golpes de faca peixeira na própria residência. Crime praticado por um elemento desconhecido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O artesão José Samuel Araújo da Silva, com 24 anos de idade, residente na Rua José André Neto, no loteamento São Gabriel, em Cachoeirinha, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, tendo sido ainda levado para o hospital local. E de acordo com informações, o artesão, ele já havia sido preso por roubo e também porte ilegal de arma de fogo. Na casa dele, por sinal, a polícia encontrou crack e cocaína. O corpo do artesão José Samuel Araújo da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Josefa Bezerra de Lima, uma senhora com 69 anos de idade, ela foi atropelada e morta na Rua Gamenon Magalhães, no sítio dos Nunes, em Flores, por um carro Fiat Uno branco, dirigido por Cid Cláudio Alves de Siqueira, que estaria embriagado e que logo em seguida foi preso e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Não deixou de ser um assassinato, matou a mulher por atropelamento. O corpo da idosa Josefa Bezerra de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Reginaldo Nunes Ferreira, de 33 anos de idade, residente no sítio Jatobá, zona rural de São José do Belmonte. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo à margem da BR-316, na estrada do Açude Governo, que fica em Trindade. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhuma identificação, trajando um short estampado e uma camisa colorida, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Santa Fé, no loteamento Monte Vicente, em São Caetano. Crime praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. Olha, minha gente, moradores do Morro da Conceição reclamam aí que está havendo falta d'água na comunidade, isso há aproximadamente 14 dias. O povo aguarda uma providência da Compesa. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. Neide, que está em Itu, no estado de São Paulo, está aniversariando. Ela é mãe de Luana, que vai organizar um almoço com toda a família, mas a mãe dela, Neide, vai almoçar lá mesmo em Itu, e ela, Luana,
no Cabo de Santo Agostinho. Por Neide, é irmã de Cal Mecânico que mora no Cabo. Alcidésio, Désio está completando 66 anos de idade, ele mora em Pau Amarelo Paulista, ele é irmão de Miro das Novinhas, é esposo de Marinha, e haverá uma festa com a participação de Sandra Polinário, Marquinhos, Antônio Tansarino e o irmão, o estivador Marcos Bola. O comissário Joaquim Cosmo da Silva de Pau Amarelo também está aniversariando. Ele é amigo de Gilson do Depósito, que é genro de Dona Tânia. E agora os aniversariantes da MERP PMPM, cujo presidente é o tenente William Vieira, e estão aniversariando hoje os sargentos Pedro Alves de Lima e Antônio Fernando Gregório de Santana. E também a pensionista Marlene Barbosa Nunes. O jovem Kelvin Cauã Ferreira da Silva, de 22 anos de idade, residente na primeira travessa Gabriel Magalhães, no bairro Santo Onofre, em Palmares, foi assassinado pertinho da residência dele com disparos de arma de fogo efetuados por um elemento desconhecido que fugiu em uma motocicleta. A motivação do crime também é ignorada. Jadson Pierre Moura Pinheiro, de 26 anos de idade, residente na rua José Virgínio Nunes, em Afogados da Engazeira, foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua Ingraco José da Silva, em Afogados da Engazeira. Um elemento desconhecido surgiu numa motocicleta e cometeu o crime. Jadson Pierre, ele foi morto quando estava trocando o pneu do carro. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O idoso José Aprígio da Silva, de 79 anos, e o filho dele, Denisvaldo Aprígio da Silva, de 28 anos, um ex-presidiário, foram assassinados com disparos de arma de fogo na própria residência, no sítio Riacho do Mel, zona rural de Lagoa do Ouro, no Agreste do Estado. Crime praticado por elementos desconhecidos que arrombaram a porta da casa. Os criminosos chegaram no local à procura de um outro filho do seu Aprígio e o rapaz não estava lá. Daí eles não perderam a viagem, começaram a agredir o idoso, espancaram o idoso e em seguida mataram o aposentado a bala e também o filho dele, Denisvaldo. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Veja lá, os caras foram pegar um filho do José Aprígio, não encontraram o cara, mataram ele e um outro filho dele, Denisvaldo. E os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Luiz Gabriel Araújo Costa, jovem com 21 anos, residente na rua Cláudio de Lima Negro, em Olinda, foi agredido com golpes de barra de ferro na rua 12, comunidade Casinhas, em Riacho de Prata, no Maraguape 2 Paulista, por um adolescente. A motivação não foi informada e a vítima foi socorrida no hospital Miguel Arraes, em Paulista. Um adolescente de 17 anos sofreu um atentado à bala quando estava em uma seresta localizada na Avenida Bela Vista, em Santa Cruz do Capibaribe. A autoria e os motivos são desconhecidos e a vítima, adolescente, foi levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração. Maíra Zacarias da Silva, uma jovem com 23 anos, foi agredida a golpes de facão na Avenida Isaac Gomes da Costa, no Cabo de Santo Agostinho, por Natiel Ferreira da Silva, de 21 anos, chegou no local quebrando tudo dentro de casa e tentando matar a Maiara com golpes de facão. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Rapaz morre baleado no bairro de Água Fria. Morador de rua é morto na Ibiribeira com facada no pescoço. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro de Dois Unidos. 2 mortos e um ferido a bala no bairro da Sucupira. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. O presidente da MERP, Associação dos Militares da Reserva Remunerada Estadual Pensionistas, PMPM do Estado de Pernambuco, tenente William Vieira, diretoria e funcionários, desejam a todos sócios e pensionistas e aqueles que diretamente ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento da MERP
um feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de paz, amor e harmonia. E que o próximo ano seja de prosperidade, saúde a todos. Contamos com vocês, sócios e pensionistas. Unidos seremos mais fortes. Esse será sempre o nosso objetivo. A MERP, trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Morador de rua é morto na Embiribeira com facada no pescoço. João Pedro Batista dos Santos, com 29 anos de idade, foi assassinado com uma facada no pescoço. Local de usuário de drogas na rua Itajaí, bem pertinho da Faculdade Boa Viagem, no bairro da Embiribeira. De acordo com informações, o rapaz João Pedro Batista dos Santos seria morador de rua e também viciado em drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rapaz morre baleado no bairro de Água Fria. Um rapaz identificado apenas como Gabriel, também conhecido como Noé, foi assassinado a bala na noite de ontem na rua Barão de Lucena, no bairro de Água Fria. Ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Gemerson Oliveira Ferreira da Silva Júnior, um rapaz com 33 anos de idade, residente na rua Ouro, loteamento Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Pão Amarelo, em Paulista. Ele foi baleado quando estava em um bar na rua Aristóteles Paz de Azevedo, ou rua da Codorna, lá no loteamento, por elementos desconhecidos que estavam em um carro preto. De acordo com informações, o rapaz que morreu, que foi ferido, ele seria usuário de drogas e já havia sido preso por homicídio. Ele foi baleado na cabeça e encontra-se internado no hospital Miguel Arraes, em Paulista. O jovem Vitor Manuel de Lima Ferreira, com 22 anos de idade, residente no sítio Banga, zona rural de Toritama, foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua 9, na Vila Canaã, em Caruaru, por um tal de Cabelinho que tinha chamado ele para fumar maconha. Ele foi atraído pelo tal do Cabelinho e acabou sendo baleado. O rapaz Vitor Manuel de Lima Ferreira foi socorrido no hospital local e depois removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. Após discutir com o companheiro, a mulher Maria José dos Santos, de 24 anos, residente em Xanditábua, São Lourenço da Mata, colocou veneno de rato no iogurte para o filho dela, um menino de apenas 9 meses, que foi socorrido na unidade de pronto atendimento UPA da Caxangá e depois removido para o HR. Ela foi encaminhada ao DHPP, onde está de plantão o delegado Sérgio Ricardo. Um adolescente foi brutalmente espancado no Bar da Árvore, na rua Queimadas, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, por cerca de 5 homens desconhecidos. A vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Barra de Jangada, de onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. José Luiz da Silva, um homem com 43 anos de idade, foi brutalmente espancado na Rua do Cruzeiro, em Gravatá, por elementos desconhecidos. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA de Gravatá, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Alex Pires dos Santos, jovem com 22 anos, e Bruno José da Silva, 21 anos, foram agredidos a golpes de faca, peixeiro, uma tentativa de duplo homicídio que aconteceu na Rua São Brás, projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina. O suspeito, um tal de Negão, que é cego de um olho. As vítimas foram levadas para a emergência do hospital local. Francisco Leandro Bezerra e a mãe dele, Edinalva Monteiro de Souza, foram agredidos a golpes de faca peixeira na Travessa do Socorro, em Pubi, no interior do estado, pelo elemento João Monteiro Gomes, que foi preso e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Francisco Leandro e a mãe Edinalva foram socorridos na emergência do hospital em Uricuri.
O Wesley Michel da Silva, de 28 anos de idade, foi agredido a bala. Aliás, ele foi atingido por balas perdidas quando estava em uma barbearia localizada na rua Santo Antônio, bairro Oscarzão, em Santa Cruz do Capibaribe. Elementos desconhecidos metendo bala de uma pessoa lá, errou o alvo e acertou justamente o Wesley Michel da Silva, que foi socorrido inicialmente no hospital local, onde ele foi em seguida removido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Jacilene Cesário do Espírito Santo, uma mulher com 31 anos de idade, residente na rua 84, no bairro do Maranguape 2, em Paulista. Ela foi agredida a golpes de faca peixeira por uma pessoa cuja identidade não foi fornecida. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Jardim Paulista. Quando o pessoal do DHPP tomou conhecimento, chegou lá na UPA para investigar o caso. Ela já havia recebido alta e teria ido embora. A polícia está investigando um assassinato que aconteceu na última sexta-feira à noite no Alto José do Pinho, zona norte do Recife. A vítima, Fábio Lins de Oliveira Salles, tinha 21 anos de idade e morava na rua Aracatiara, lá no Alto. Ele foi assassinado com cerca de 6 disparos de arma de fogo na rua Venca, ou rua 21, lá mesmo no Alto, por elementos desconhecidos. O rapaz ainda chegou a ser levado para o hospital Agamenon Magalhães, mas já chegou sem vida. E de acordo com informações, ele seria usuário de drogas e também ligado ao tráfico de entorpecentes. Francisco Fábio Eugênio da Mota, de 42 anos de idade, assassinado também na noite da última sexta-feira, na Travessa dos Tropeiros, no bairro Pedro Raimundo, em Petrolina. Este caso também segue sendo investigado. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram o crime. De acordo com informações, Francisco Fábio Eugênio da Silva, ele estaria bebendo na distribuidora Empório com a namorada dele, Janiele. E aí, os 2 criminosos também estariam bebendo com o casal, e esses caras justamente foram eles que cometeram o crime, que mataram o Francisco Fábio Eugênio da Mota, e o caso segue sendo investigado pela polícia. Acidente de carro ontem à noite na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Foi uma colisão frontal entre 2 veículos. 3 pessoas ficaram feridas. O técnico de eletrônica de 30 anos dirigia um Versa. Uma aposentada de 63 anos era passageira. Os 2 ficaram feridos e foram levados para o hospital Miguel Arraes. O condutor do Honda Civic, o outro carro envolvido, foi encaminhado à unidade de pronto atendimento, à UPA da cidade de Tabajara. Um incêndio ontem destruiu um depósito de materiais recicláveis no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Ninguém ficou ferido e a polícia segue investigando o caso. Lembrando que de ontem para hoje, aliás, foram nas últimas 48 horas, final de semana, foram registrados 27 homicídios, final de semana violento, com 27 pessoas assassinadas. 17 delas foram mortas no interior e 10 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, no estado, já foram registrados 3.129 assassinatos, sendo 1.762 no interior e 1.367 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro de Dois Unidos. Silva, com 29 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 3:30 da tarde, na rua Leôncio Rodrigues, no bairro de Dois Unidos. 2 homens em um carro branco, veículo não identificado, cometeram o crime. De acordo com informações, Leroy Rufino da Silva, o rapaz de 29 anos, seria usuário de drogas e já havia sido preso por roubo e estaria inclusive no regime semiaberto. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! 2 mortos e 1 ferido a bala no bairro da Sucupira.
barbeiro José Veraldo Gomes Silva, com 51 anos de idade, foi assassinado ontem por volta das 5 horas da tarde, com cerca de 15 disparos de arma de fogo na Travessa Marechal Rondon, no Alto do Vento, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos. 2 amigos de José Veraldo foram atingidos pelos disparos. Um dos rapazes estava com um filhinho de 3 anos nos braços. Por sorte, o menino não foi atingido. Foi o operador de máquinas, Gleison de Lima Mota, de 32 anos. Foi ele que estava com o filho nos braços. Ele foi atingido pelos disparos, levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho, mas também não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Um pintor, um rapaz de 30 anos, foi atingido por uma bala perdida no braço e foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho. A polícia está investigando essa tentativa de triplo assassinato lá no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. O corpo do barbeiro José Veraldo Gomes Silva e do operador de máquinas Gleison de Lira Mota foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continuando o plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.